Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 33, parte 3 da disciplina de Química para a primeira série A e B. E vamos fazer um exercício agora sobre rendimento da reação. Lembrando que estamos no livro 2A, frente à unidade 4, capítulos 12, 13, 14 e 15. E esse aqui vai ser o exercício que a gente vai fazer. Tá? Ele não é um exercício que vai estar ali no livro dos senhores. Tá? Então, esse aqui é o exercício. Aí depois os senhores podem copiar esse exercício aqui, tentar resolver. Tentem resolver, que é importante. Rendimento da reação significa o quê? Nem sempre, quando a gente vai reagir na proporção exata, nós vamos formar um produto 100% daquele produto, né? Na verdade, a maioria das reações químicas não formam 100% dos produtos. Então, elas têm um certo rendimento, em que a gente calcula em porcentagem, quanto por cento rendeu aquela reação, né? E o exercício 13, ele diz o seguinte, página então 58. Na obtenção de ferro a partir da hematita, então o ferro é o produto obtido a partir da hematita, que é o F2O3, considere a equação não balanceada. Ele já traz para nós, né, a informação de que a equação não está balanceada. Vamos relembrar as regras para a gente montar aqui, resolver o exercício. Primeiro, nós precisamos da equação de reação. Segundo, nós precisamos fazer ou conferir o balanceamento. E terceiro, nós faremos a regra de 3. Aqui, o exercício deu para nós a equação de reação, onde nós temos os reagentes Fe2O3 no estado sólido, mais carbono no estado sólido, formando ferro no estado sólido, mais o monóxido de carbono, CO, no estado gasoso. E ele disse que a equação não está balanceada, né? Então, vamos começar com o metal, o ferro, né? Então, o ferro, aqui eu tenho 2, então eu preciso de 2 ferros lá nos produtos. Então, aqui eu já posso colocar 1. Vamos começar agora com os ametais, o carbono, né? Lembram da regra? M de metal, A de ametais, C de carbono, hidrogênio e depois oxigênio. Então, temos o carbono. Tenho aqui um carbono de reagente e um carbono de produto. Ok, só que vamos ver se o oxigênio vai dar certo ou não, né? Porque a gente tem oxigênio aqui nesse lado. Sendo que aqui nós temos 3 oxigênios. Então, lá no final, nós vamos precisar nos produtos 3 oxigênios. Por isso, eu sou obrigada a colocar o 3 ali. Então, vai mexer no meu carbono. Né? Então, aqui eu preciso também colocar 3 carbonos. Então, ficou aqui o nosso balanceamento, né? 1 mol de hematita mais 3 mols de carbono, formando 2 mols de ferro, mais 3 mols de monóxido de carbono. Vamos para a nossa regra de 3, então. Então, eu deixo uma linha, então aqui, 1 mol de Fe2O3 é o nosso padrão, mais 3 mol de carbono, formando 2 mols de ferro, mais 3 mols de CO. Esse é o nosso padrão. Vamos para a nossa incógnita. O que ele pede aqui? Utilizando-se 4,8 toneladas do minério, ou seja, da hematita, com um rendimento de 80%, né? Então, vou anotar aqui, ó, rendimento de 80%, que no final a gente vai ter que calcular. A quantidade de ferro produzida vai ser de quanto? Então, ele quer saber do ferro, ele está falando de ferro, quantidade do ferro produzido, e está relacionando com o uso de
4,8 toneladas de hematita, do minério hematita, né? Então, 4,8 toneladas, se a gente passar para gramas, eu tenho 4,8 vezes 10 na 6 gramas de Fe2O3, que vão formar, então, é isso que ele quer saber, quanto vai formar de ferro, né? Essa é a nossa incógnita. E como eu tenho agora massa, lembram que nós temos que calcular a massa molar. A massa molar do Fe2O3, vou fazer aqui, como a gente já fez vários cálculos de massa molar, né? Vou colocar o total. É 160, olhem na tabela periódica, né? A massa molar do ferro e do oxigênio, 160 gramas por mol. E a massa molar, essa aqui da hematita, né? Do ferro apenas, do ferro, a gente arredonda para 56 gramas por mol. Na tabela periódica, a massa é 55,85. Então, vamos adequar, né, a nossa linha de adequação. 1 mol vezes os 160 gramas, né, que vai dar 160 gramas, para formar 2 mols de ferro, 2 vezes os nossos 56 gramas, pois 56 é para apenas 1 mol. Então, 2 vezes 56 vai dar 112 gramas. 112 gramas. Ok, temos aqui a nossa regra de 3. Então, 4,8 vezes 10 na 6 gramas, vezes 112 gramas, dividido por 160 gramas. Tudo isso vai resultar em 3,36 vezes 10 na 6 gramas de ferro produzidos. Então, essa aqui é a minha resposta? Não, não é a minha resposta, porque eu não tenho rendimento de 100%. Agora que está o X da questão, eu tenho rendimento de 80%. Então, 3,36 gramas de ferro seria para que se eu tivesse um rendimento de 100%. Mas o exercício diz que nós temos apenas um rendimento de 80%. Então, realmente, quanto vai produzir de ferro, né? Então, o meu cálculo vai ficar 3,36 vezes 10 na 6 gramas de ferro vezes 80%, vezes 80, né? Dividido por 100. Então, meu resultado, na verdade, nós produzimos 2,688 vezes 10 na 6 gramas de ferro. Deixa eu ver se tem aqui alternativas. Tem, as alternativas elas estão em quilogramas ou em toneladas. Então, nós vamos ter que converter. Isso aqui dá em quilogramas 2.688 quilogramas de ferro, ou em toneladas vai dar 2,688 toneladas de ferro. Então, a resposta certa é a letra A, 2.688 quilos de ferro.